espetáculo de pirotecnia, porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Então, é lamentável que uma parcela do Poder Judiciário brasileiro esteja trabalhando em associação com a imprensa que trabalha em associação com a imprensa. Antigamente, você tinha denúncia de um crime, você ia investigar se existia aquele crime e prender o criminoso. Hoje a primeira coisa que você faz é determinar quem é o criminoso. Depois que você nominou o criminoso, colocou a cara dele na imprensa, você então vai criar os crimes que ele cometeu. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar a vocês via os microfones da imprensa, primeiro para pedir desculpas a Maria e a meus filhos pelos transtornos que eles passaram. Enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam, com 11 anos a Marisa já era empregada doméstica. E eu acho que ela merecia respeito. Segundo, não há nenhuma explicação por que foram atrás dos meus filhos. Nenhuma explicação, a não ser o fato de eles serem meus filhos. Nenhuma. Terceiro, eu quero dizer a Clara antes, coitada, que foram na casa dela de manhã, sabe, que foram o Paulo Camoto, que foram no sindicato, sabe. Quero só pedir desculpa porque hoje nesse país, ser amigo do Lula parece que virou uma coisa perigosa. É preciso criminalizar o PT, é preciso criminalizar o Lula, porque esses caras podem querer continuar no governo. Eu só consigo entender uma explicação para tudo isso. Eu só consigo entender uma explicação. Ou seja, porque não há outra coisa para incomodá-los, a não ser a gente ter trabalhado durante todos esses anos para fazer com que as pessoas do andar de baixo subissem um degrau na perspectiva de chegar no andar de cima. O velho Fria, dono da Folha de São Paulo, quando era vivo, dizia assim para mim: ô Lula, você precisa parar de querer subir degrau. Os do andar de cima não vão deixar vocês chegarem no andar de cima. Não vão. A elite brasileira é muito conservadora. Ela tem complexo de vira-lata. Elas não vão permitir que vocês cresçam. E nós crescemos. Chegamos à presidência. E nós provamos que os pobres, que eram a razão da desculpa deles por não fazerem nada neste país, sempre que a gente perguntava, não dá para fazer, porque tem muito pobre, tem muita pobreza, nós provamos que os pobres não eram os problemas e que os pobres viraram a solução desse país. Na hora que nós fizemos os pobres ter acesso à universidade, ter acesso ao mínimo elementar para comer, ter acesso ao emprego, ter acesso a benefício como o programa Bolsa Família, como o programa Luz para Todos, como o Pronatec, isso incomodou muita gente. E é preciso, então, destruir esse avanço do desbaixo. Pois bem, eu deixei a presidência e achei que tinha cumprido com a minha tarefa. Eu, sinceramente, achei que, ao eleger a Dilma, eu tinha consagrado a minha vida, porque eu tinha duas teses. Presidente bom é aquele que se reelege, e bibom é aquele que faz sucessor. Então eu já me considerava bibom, porque tinha eleito a Dilma e fiquei tribom quando era hora de reeleger a Dilma. Tá? E eles estão, desde o dia 26 de outubro de 2014, não permitindo que a Dilma governe esse país. Eu vi um delegado da Polícia Federal dizer um dia desse, quando indicaram o novo ministro da Justiça, que eu nem sei quem é, o delegado dizer, sabe, tentar mudar a ministra agora é tentar mexer não sei com quem, porque nós precisamos de autonomia funcional e autonomia administrativa. Eu queria aproveitar todo esse microfone aqui para dizer o seguinte: se tem alguém nesse país que precisa de autonomia, chama-se Presidenta da República, porque ninguém quer que essa mulher governe o país. Estão cerceando a liberdade dessa mulher
governar esse país. Portanto, a minha indignação é pelo fato de 6 horas da manhã ter chegado na minha casa vários delegados, aliás, muito gentis, não sei se são sempre assim, mas muito gentis, sabe? Pedindo desculpa que estavam cumprindo a decisão judicial, e a decisão era do juiz Moro, que poderia ter mandado um comunicado, o senhor Luiz Inácio, quer prestar depoimento em Curitiba? Eu gosto de Curitiba. Eu poderia ir lá em Curitiba, assim me facilitava o PT pagar uma passagem para eu ir a Curitiba. Sabe? Eu poderia me convidar, quem em Brasília, quem qualquer, eu iria. Mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Prisioneiro. Né? Eu, sinceramente, já passei por muitas coisas na minha vida. Eu não sou homem de guardar ressentimento e guardar mágoa, mas eu acho que o nosso país não pode continuar assim. O nosso país não pode continuar amedrontado, o nosso país não pode ver, sabe, qualquer juiz que pune alguém receber um prêmio da Rede Globo, um prêmio da revista Veja, um prêmio não sei de quem, e a partir do prêmio, sabe, todo dia tem que prestar conta. Antes dos advogados saberem, sabe, que o seu cliente vai ser chamado, a empresa recebe. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou um homem que acredito em instituições de Estado forte. Não sei porquê, mas eu acho que as instituições fortes é a garantia do Estado democrático contra a arrogância, a prepotência dos governantes. E vocês sabem que desde a Constituinte eu briguei para ter um Ministério Público forte. Vocês sabem que eu cheguei na presidência, a primeira coisa que eu fiz foi instituir uma coisa que eu trazia do movimento sindical. Eu vou indicar sempre o primeiro da lista indicado pela corporação, talvez pela minha formação corporativa de sindicato. Tem que ser o primeiro reitor, tem que ser o primeiro procurador, tem que ser... Era tudo o primeiro. Né? Eu adotei isso no Brasil. E não me arrependo. Mas é importante que os procuradores saibam que uma instituição forte, uma instituição muito forte, tem que ter pessoas muito responsáveis. E o cidadão que fez alguma denúncia contra mim, ele, na verdade, algumas pessoas são cúmplices. Uma obedece à orientação da revista Época. Quando nós desmentimos a revista Época, o procurador resolveu fazer o papel da Época e pedir investigação das minhas palestras. Nós tivemos um probleminha agora com a transmissão. Eu deixei a presidência já voltou. A gente continua acompanhando agora a coletiva do ex-presidente Lula. O melhor governante do... Mais do... O nosso sinal está um pouco ruim, a gente está tendo alguns problemas na transmissão, mas vai e volta toda hora, vamos continuar acompanhando. Como nós fizemos nesse país. E o Brasil era motivo de orgulho. E por isso, eu virei um conferencista importante. Ninguém queria que eu discutisse sexo dos anjos. Ninguém queria que eu discutisse, o cosmos. Ninguém queria nada. O que as pessoas queriam? As pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foi feitas no Brasil. Que milagre vocês fizeram para aprovar as cotas, colocando o negro na universidade? Que milagre vocês fizeram para criar o ProUni? Que milagre vocês fizeram para aprovar o ProEx, o FIES? Que milagre vocês fizeram para levar energia a 15 milhões de pobres nesse país? Ou seja, que milagre vocês fizeram para fazer com que o salário mínimo aumentasse durante todos esses anos? Ou seja, qual foi o milagre que vocês fizeram? Era isso que as pessoas queriam saber. E por isso eu me transformei no conferencista mais caro do mundo junto com o Bill Clinton. Aliás, ele foi meu paradigma. Ele foi. É importante dizer que eu falo com orgulho. Várias empresas que agenciam, vários presidentes, Kofi Annan, Tony Blair, Gordon Brown, Sarkozy, Chirac, todo mundo queria me empresariar. E a Clarante falou, não, aqui no Instituto que vai empresariar somos nós do Instituto. Você é um produto nacional. Não tem multinacional aqui, é nós que vamos empresariar vocês.
E quanto vai cobrar, quem é que cobra mais? É o Clinton, então vai ser igual o Clinton. Paga quem quiser, contrata quem quiser. E tem mais, para contratar tem que pagar transporte, tem que pagar assessoria. Tem que pagar, porque não somos pouca coisa, eu não tenho complexo de vira-lata. Eu sei o que eu fiz nesse país. Eu sei o orgulho e a autoestima desse povo. É engraçado que as pessoas que estranham que eu cobro 200 mil dólares não se preocuparam do Clinton vir aqui na CNI no mês passado e cobrar 1 milhão só da CNI. Os vira-lata bate palma. Nossa, como ele fala bonito. Nem entendo o que ele fala, mas como ele fala bonito. Falou tão bonito que eu não entendi. Não, companheiro, eu lamento. Vocês não imaginam a pergunta sobre as palestras. Vocês imaginam as perguntas sobre medida provisória? Um delegado de polícia que quer saber o que aconteceu com a medida provisória não tem que perguntar para o presidente. Ele tem que ir no Congresso Nacional e perguntar para todos os deputados e senadores que votaram favorável. Tem que perguntar para todos os relatores das comissões e não para o Lula, para Dilma. O presidente é o último que sabe. Porque a medida provisória vem passando por ministério até chegar para o presidente assinar, vai para o Congresso e vota para o presidente vetar ou sancionar. Você foi chefe da Casa Civil. Não, e você tem que responder essas coisas. Você tem que responder pelo acervo. Eles agora querem saber do acervo do Lula. Poderia ter querido saber do acervo antes de comprometer com essas tranqueiras todas. Você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? É uma coisa do presidente, mas de domínio público. Eu tenho que tomar conta, mas ninguém me paga. Então é o seguinte, essas coisas, o Ministério Público está preocupado, ô Rui, eu acho que é importante vocês oferecer meu acervo. Eles têm um prédio lá redondo de vidro fumê que pode guardar as coisas que eu tenho. Aqui não me faz nenhuma importância a quantidade de relógio de ouro que eu tenho. Eu uso meus sítios aqui, não vou fazer merchandising, que custa uns 500, 600 reais. Eu não quero relógio para valorizar meu pulso, eu quero relógio para valorizar a hora. Eu quero saber se ele funciona ou não. Então, eu sinceramente, fiquei indignado com esse processo de suspeição. Eu quero dizer, Rui Falcão, para você, como presidente do meu partido, se a Polícia Federal, o Ministério Público, ou quem quer que seja, encontrar R$1 de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Não mereço. Agora, eles precisam aprender que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país, não por favor. Eu aprendi levantando 3 horas da manhã para fazer a assembleia em porta de fábrica. Eu aprendi fazendo comício em ponto de ônibus. Eu aprendi vendo o companheiro tomar borrachada todo santo dia. E quero dizer que eu não vou baixar a cabeça. O que eles fizeram com esse ato de hoje foi fazer porque a partir da semana que vem, eu quero dizer aqui a CUT, ao PT, ao Sem Terra, ao PCdoB, que a partir da semana que vem, me convidem, que eu estarei disposto a andar esse país, fazendo a luta porque não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo midiático, sabe? Em que coloca como corrupção um barco de R$4.000 da dona Marisa. Eu, se pudesse, eu dava um iate para ela, não um barco de R$4.000. Se preocupando com um pedalinho de R$2.000 que ela comprou para os netos. Se preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Bem que a Globo poderia me oferecer o triplex de Paraty, que eu estaria lá. Poderia me oferecer. Quem tem casa em Nova York, Paris, nunca me ofereceu. Se me oferecesse, eu ia.
Já se incomodaram em 1994, porque eu morava no apartamento do meu compadre, do Roberto Teixeira, na casa dele. Já se incomodaram. Quantas vezes? Quantas vezes o Estadão foi em Monte Alegre saber em 82 se eu era dono do sítio do Roberto? Ia no cartório de Monte Alegre, no cartório de Amparo, no cartório de Serra Negra. Isso é puro preconceito, ou seja, todo mundo pode. Menos essa merda desse metalúrgico que um dia resolveu desafiar. Eles partem do pressuposto que pobre nasceu para comer coxo. E eu aprendi que não. Eu quero comer comida boa. Você não imagina hoje a preocupação com o vinho. Vinho que eu nunca comprei uma garrafa porque ganhei. E vinho que eu não sei diferenciar um miolo gaúcho com o Romanée Conti. Não sei diferenciar porque não faz parte do meu gosto. Meu gosto são outros. Tá mais preocupado. Nossa, e o vinho seu? Quem levou o vinho seu? Tem vinho lá. Eles mesmos que ficam indignados com o meu vinho, quando vão na casa da elite brasileira, fica boquiaberto. Nossa, que adega maravilhosa. Que